A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária que inflige ao portador um quadro de anemia acompanhado de intensas crises de dor e deficiência do sistema imunológico. A doença é grave e não tem cura, mas o tratamento adequado pode proporcionar ao paciente mais qualidade de vida. Anemia falciforme é o tema de hoje do Viver Ciência. As hemácias ou glóbulos vermelhos são células presentes no sangue responsáveis por transportar oxigênio para todo o corpo. Elas são naturalmente arredondadas e elásticas, mas nos portadores de anemia falciforme apresentam formato de foice e endurecido, o que dificulta a passagem do sangue pelos pequenos vasos e a consequente oxigenação dos tecidos. Para que uma pessoa venha a ter anemia falciforme, precisa que tanto o pai quanto a mãe tenham o traço falciforme, na maioria das vezes, e que ele adquire. O traço falciforme não dá sintoma e nem consequência nenhuma, mas quando você junta o gene do pai com o gene da mãe, o gene falciforme, aí você tem a manifestação da doença. Os principais sintomas são icterícia, fadiga e dores intensas, provocadas pela interrupção do suprimento de oxigênio. Esse bloqueio pode atingir qualquer órgão do corpo, produzindo consequências distintas. Se isso se manifesta no cérebro, a criança tem, como vamos dizer, um derrame. Se isso se manifesta nos ossos, tem uma dor muito intensa e você pode ter uma necrose óssea. Se manifesta no pulmão, você vai ter um infarto ósseo. E se manifesta muito no baço, cronicamente. Por isso que as crianças têm imunodeficiência. Esse baço acaba desaparecendo, consequência dessas crises, e nos primeiros 5 anos de vida, o baço é muito importante. Então, essas crianças que têm anemia falciforme, elas estão sujeitas a ter mais infecções por alguns germes do que crianças que não têm. Anteriormente, o diagnóstico da anemia falciforme era feito através do hemograma e da chamada eletroforese de proteínas, uma técnica usada para determinar os níveis de alguns tipos de proteínas no sangue. Hoje em dia, o diagnóstico é feito através do teste do pezinho, logo após o nascimento da criança. Então, no teste do pezinho, a gente já pode fazer o diagnóstico 4 meses antes do que a doença se manifeste. Então a gente consegue, bem precocemente, prevenir ou melhorar as complicações que podem advir da doença. Por isso que é muito importante que toda mãe faça o teste do pezinho em seu bebê. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre anemia falciforme. Nossa convidada é a doutora em Ciências da Saúde, especialista em saúde pública, a assistente social Eulange de Souza. Bem-vinda ao Viver Ciência, Eulange. Obrigada, né? É um prazer para mim, que sou assistente social do Hospital das Clínicas, trabalho lá desde 1996 e estou desde 1998 no ambulatório de hemoglobina de hematologia, no qual tem o ambulatório de hemoglobinopatias que atende os pacientes com anemia falciforme. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse ambulatório, né, no terceiro bloco, mas a gente foi às ruas de Goiânia, né, e selecionou uma pergunta sobre esse tema, anemia falciforme. Vamos conferir. Oi, eu sou a Mirce Rocha e eu quero saber, quem tem anemia falciforme tem que ter algum cuidado específico com a alimentação? A alimentação ela deve ser uma alimentação saudável para que os momentos de crise, como o Dr. Renato citou, eles tenham consequências menores, né, sejam mais suportáveis. Mas o que acontece? A população que é acometida pela anemia falciforme no nosso país é a população afrodescendente, porque a doença veio para o Brasil com os africanos que foram escravizados, trazidos para cá como escravos, né? E isso ocorre o quê? A população afrodescendente do nosso país, ela tem uma renda familiar, né, menor, né, do que o restante da população. E em função disso, a maioria dos pacientes com anemia falciforme, ele não tem condição de ter uma alimentação saudável, de ter acesso aos alimentos que tornariam a vida dele melhor e, inclusive, a doença com uma carga mais suportável.
Então, essa questão da alimentação é um ponto importante para os pacientes que têm anemia falciforme. Por quê? Porque eles não têm acesso à alimentação e muitas vezes nem a alguns benefícios que poderiam melhorar essa alimentação. Uma outra questão que o paciente também tem que ter, que a pessoa com doença falciforme tem que ter, é a ingestão de líquidos, muita ingestão de líquido que ajuda no tratamento da doença. Né? Eulange, e qual que é a incidência dessa doença aqui em Goiás? E as nossas unidades de saúde, elas estão preparadas para diagnosticar essa doença? Bom, em Goiás, o traço falciforme, que é aquilo que o médico explicou, que quem tem o traço não tem a doença, mas se ele tiver um filho com uma outra pessoa que tem traço também, ele vai, o filho deles pode nascer ou com o traço ou com a doença. Isso é 1 para cada 23 nascidos vivos em Goiás, né, o dado é de 2014. O traço. O traço falciforme. Então, a cada 23 pessoas, uma pessoa tem traço falciforme em Goiás. Ou seja, entre esse 1 a cada 23, ele pode provavelmente encontrar outro também que tem, e isso vai aumentar a incidência da doença. Agora, pessoas que já nascem em 2014, né, das pessoas que já nasceram com doença falciforme ou outro tipo de hemoglobinopatias, é 1 a cada 1.341. Então, é um número alto. Até 2013 era 1 a cada 1.400 e isso subiu, né? A gente fala desceu, mas subiu o número de pessoas que têm doença, que é 1 para cada 1.341 pessoas. Existe uma explicação para isso, Eulange, para esse... Para aumentar? Isso, para esse crescimento? Sim, é exatamente isso. Porque se eu tenho, a cada 23 eu tenho, as pessoas se encontram, se casam, e aí vai aumentando. Então, é uma patologia que não existe previsão de redução, e sim de aumento, porque as pessoas vão se encontrando e aí não tem como prever quem vai se encontrar, que tem traço ou que não tem. Então, a previsão que a gente tem é de aumento e não de redução. E sobre o diagnóstico da doença, as nossas unidades de saúde estão preparadas para diagnosticar essa doença? Olha, aí é que tá. Nós terminamos agora sábado, né, da semana passada, dia 7 de novembro, terminou o 8º Simpósio Brasileiro de Doença Falciforme. E era sobre doença falciforme e redes de atenção à saúde. E todos os pesquisadores nesse congresso participam, pesquisadores, profissionais de saúde e as pessoas com doença falciforme. Todos foram unânimes em dizer o quê? Que a nossa rede de saúde ela não está preparada nem para o diagnóstico, nem para o tratamento. Né? Em centros especializados, como é o nosso caso aqui, o Hospital das Clínicas, o Hemocentro e a APAI, ele tem acesso ao tratamento, quem tem doença falciforme tem acesso ao tratamento como é preconizado. Já nas unidades de saúde, que tem um papel importantíssimo, né? A rede básica de saúde, a estratégia de saúde da família, o agente comunitário de saúde, tem um papel muito importante na vida do portador de anemia falciforme, daquela pessoa que tem doença falciforme. Essa rede não está preparada para trabalhar com isso. Só um exemplo assim, da minha pesquisa que foi realizada em 2013, 2014, né, um entrevistado, o que é que ele falou para mim, perguntando como é que é a relação dele lá na comunidade com a unidade de saúde. Ele falou, olha, quando eu estou sentindo alguma coisa, as pessoas não se lembram, eu posso falar que eu tenho anemia falciforme, que não é considerado. E porque a pessoa que tem doença falciforme, a urgência dela, em situação de urgência, ela precisa de outras providências que uma pessoa que não tem anemia falciforme precisa. E aí, muitas vezes, lá nas unidades de urgência, os profissionais não estão preparados para atender. E a crise de dor, como o Dr. Renato colocou, a crise de dor é muito forte. Para você ter uma ideia, existe um instrumento de mensurar a dor. Ele vai de 0 a 10. A dor, quando ele está com crise de dor em anemia falciforme, é grau 8 ou 9. É uma dor intensa e é preciso fazer analgesia. E muitas vezes as crianças, principalmente, elas vão para a unidade de emergência, é aplicado um analgésico comum, mas se ele reclama que continua com a dor, o profissional muitas vezes, mas eu já te fiz uma medicação e vai ficar com essa, mas ele está com uma dor muito grande. Isso não só
na emergência, lá no CAIS ou na unidade pequena. Às vezes, muitas vezes, no próprio hospital de grande porte, como é o nosso caso do Hospital das Clínicas, alguns profissionais ainda não consideram essa dor e a criança, às vezes, fica a noite toda. Isso também na minha pesquisa apareceu pelos profissionais médicos já do próprio hospital, que às vezes a criança fica a noite toda, porque o hematologista, que é o especialista, só vai chegar no outro dia de manhã, ele fica a noite toda sentindo dor. Bom, Yolande, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta a falar sobre o seu estudo daqui a pouquinho. Até já! Ainda hoje, você vai conhecer um estudo desenvolvido na UFG para o diagnóstico molecular da anemia falciforme. E ainda vai saber como funciona o ambulatório de hemoglobinopatias do Hospital das Clínicas. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre anemia falciforme. Nossa convidada é a assistente social Eulange de Souza. O diagnóstico definitivo de doenças genéticas como a anemia falciforme só é possível a partir da análise molecular do indivíduo, ou seja, das informações contidas nas células. Uma pesquisadora da UFG realiza esse estudo com pacientes do HC. Vamos conferir a reportagem. O primeiro passo da pesquisa é a coleta de sangue de pacientes com suspeita de anemia falciforme no Hospital das Clínicas, em Goiânia. A partir daí, as amostras seguem para o Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da UFG para que seja feito o estudo molecular. O diagnóstico molecular, ele mostra para a gente uma série de mutações no DNA desse paciente que podem estar relacionadas com a gravidade clínica da doença, porque tem pacientes falciformes que têm uma evolução clínica mais grave e tem aqueles que têm uma evolução clínica mais branda. E fatores genéticos, como esses polimorfismos, podem estar relacionados com essas variações de gravidade clínica. O estudo molecular também ajuda a identificar a origem africana dos ancestrais do paciente. Isso porque a anemia falciforme é uma doença que predomina na população negra. Porém, nós temos que lembrar que o Brasil é um país de mistura. Então, essa grande miscigenação que aconteceu no país foi responsável por distribuir o gene da anemia falciforme por igual. Então, atualmente, qualquer pessoa pode ter anemia falciforme. Então, foram 49 pacientes triados. E o que a gente observou nesses pacientes é que a maioria dos pacientes falciformes aqui em Goiás, eles apresentam polimorfismos no gene que estão relacionados com mutações originárias, principalmente de regiões da África Central. Então, e também nós observamos alguns pacientes que apresentam polimorfismos que são originários da região do Golfo do Bênin, também na África. Com o diagnóstico concluído, os pacientes do Hospital das Clínicas recebem o então chamado aconselhamento genético, uma orientação sobre como lidar com a doença, uma vez que ela não tem cura. O aconselhamento genético ele é um processo de comunicação que ele vai auxiliar o paciente e a família desse paciente a lidar melhor com os termos médicos sobre anemia falciforme, esses termos mais difíceis de entender, o que é anemia, da onde que ela vem, o que ela causa. E assim ele entende melhor as opções existentes para o planejamento familiar, então como que pode fazer o diagnóstico na família, ele compreende melhor o sofrimento, as opções existentes para o tratamento e aí ele pode adotar medidas preventivas com relação às complicações da doença e buscar então esse serviço de planejamento familiar. Eulange, você também desenvolveu uma pesquisa com pacientes do Hospital das Clínicas sobre como a anemia falciforme interfere no cotidiano deles, não é isso? Fala pra gente como foi feito esse estudo e quais foram os resultados obtidos. Bom, eu realizei duas pesquisas, uma no curso de mestrado, que era a influência da anemia falciforme no processo educacional das crianças e adolescentes. Nessa pesquisa é uma pesquisa qualitativa em que foram entrevistados 10 crianças e adolescentes e na qual os resultados que a gente chegou é que a anemia falciforme interfere significativamente no cotidiano das crianças e adolescentes e que traz para elas um processo de exclusão dos principais espaços que ela frequenta, exclusão dos brinquedos, ou seja, da comunidade de pares, né,
no lugar onde ela mora, exclusão muitas vezes do espaço físico territorial da onde ela residia, porque muitas vezes ela tem que vir morar em Goiânia, então isso apareceu na pesquisa, que tanto ela quanto a família é deslocada da cidade do interior para fazer o tratamento, porque as dores, as crises são muito constantes, e vir de uma cidade, como é o caso do Mato Grosso ou do interior de Goiás, é muito mais fácil a família vir para cá. Então, ela é excluída também desse convívio familiar, muitas vezes, e na escola ela vivencia um processo de exclusão, às vezes porque durante as crises ela não tem, na pesquisa apareceu que eles não tinham acesso ao conteúdo ensinado, né, durante a crise, que ela fica, às vezes fica 3 dias em casa, depois mais 5 dias internada, depois mais 3 dias, então às vezes fica 15 dias fora da escola. Né? E isso traz esse processo de exclusão também da escola. Outra coisa que apareceu e que aí deu origem à pesquisa do doutorado é que apareceu que eles, a gente pôde inferir da fala deles, todos eles tinham como projeto de futuro, só um que não, ser profissional de saúde. E aí nós indagamos por que queriam ser profissionais de saúde. Eles responderam que só tendo a doença para compreender a dor que eles sentiam. E aí a gente inferiu o quê? Que possivelmente a dor deles não foi considerada em diversos momentos pelos profissionais de saúde, né? Eles, inclusive, esse entende, o outro não entende o que eu estou sentindo. Então, a partir daí, nós fizemos a pesquisa do doutorado, né, no curso de doutorado em Ciência da Saúde, em que a gente foi verificar qual é a relação desenvolvida entre os profissionais de saúde e os pacientes, os portadores, crianças e adolescentes que têm anemia falciforme. Nessa pesquisa, nós entrevistamos 9 crianças e adolescentes e 9 profissionais de saúde, justamente avaliando essa relação. O que apareceu nessa pesquisa, então, é que as crianças avaliam a relação com os profissionais de saúde. Às vezes, eles fazem uma diferenciação. O bom profissional, aquele que escuta, que faz analgesia, que explica para ele o que está acontecendo, e aquele outro profissional, que é o profissional que não escuta, e isso independente dos lugares. É claro que mais na rede básica de atenção tem uma incidência maior do profissional que não escuta, que não considera a dor dele, mas também dentro dos hospitais terciários isso acontece. Então apareceu essa relação precisa ser melhorada, e tanto os profissionais quanto as crianças e adolescentes a gente inferiu que a formação dos profissionais de saúde é necessária, principalmente em relação às consequências e ao tratamento necessário para a doença falciforme, que é necessário em todos os locais da rede de saúde. Os profissionais têm que estar preparados para esse atendimento. E também em relação a como tratar a criança e adolescente no processo de saúde-doença, no atendimento que é feito nos diversos locais onde a assistência em saúde. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco você vai saber como funciona o ambulatório de hemoglobinopatias do Hospital das Clínicas, um centro referência no estado de Goiás no tratamento da anemia falciforme. Até já! Lato sensu e estrito sensu são os 2 tipos de pós-graduação que nós definimos hoje no Brasil. A pós-graduação estrito sensu, ou seja, no sentido estrito, é o que vem depois da graduação dentro de uma linha formal de títulos acadêmicos, ou seja, o mestrado e o doutorado. O lato sensu, ou seja, a pós-graduação num sentido amplo, é na realidade qualquer coisa que se faça após a graduação. E normalmente nós usamos esse termo no Brasil para nos referirmos aos cursos de especialização. Além disso, dentro da categoria lato sensu, a gente tem as residências médicas. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é anemia falciforme. Nossa convidada é a assistente social Eulange de Souza. O ambulatório de hemoglobinopatias do Hospital das Clínicas da UFG é um espaço que conta com uma equipe multidisciplinar para atendimento de pacientes portadores de doenças falciformes. Vamos conhecer melhor esse ambulatório. O
ambulatório de hemoglobinopatias, ele está localizado aqui no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e ele é o centro de referência no estado de Goiás para tratamento dos pacientes portadores de doenças falciformes. Aqui, basicamente, no nosso ambulatório, a gente trata os pacientes portadores de hemoglobinopatias, que seria a anemia falciforme, as doenças falciformes e as talassemias. Aqui a gente faz a parte de assistência e pesquisa também com esses pacientes. Então a gente tem a parte da enfermagem que faz o atendimento. Nós temos uma equipe multidisciplinar que dá assistência a esses pacientes, né? A enfermagem, a nutrição, o serviço social, a psicologia e a parte médica da hematologia, né? A gente tem aqui a parte de curativos, que esses pacientes às vezes podem ser cometidos de úlceras nas pernas, que faz esse segmento, atendimento psicológico, compliance de medicamento com o pessoal da enfermagem. Então é uma estrutura multidisciplinar para dar uma qualidade melhor de atendimento a esses pacientes. O ambulatório de hemoglobinopatias, ele abrange um problema de saúde pública que é a anemia falciforme. É tamanha incidência dessa doença no nosso meio que a gente considera como um problema de saúde pública. Então ele tem uma grande importância no atendimento e no acompanhamento desses pacientes, levando inclusive um tratamento mais digno para esse paciente, uma prevenção de dano em órgão-alvo no futuro, né? Então, com certeza, esses pacientes que fazem um acompanhamento regular e que acompanham e tratam adequadamente, eles vão ter uma qualidade de vida e uma sobrevida maior do que aquele paciente que não consegue assistência e acompanhamento no centro especializado. Eulange, o transplante de medula óssea é uma possibilidade de cura para anemia falciforme? E o SUS disponibiliza esse tratamento? Sim, o transplante ele traz a cura para a doença falciforme. Ele tem as pessoas que têm, como eu diria, tem não a necessidade, mas tem determinadas características que podem acessar o transplante. Então a pessoa é preparada e é um transplante, o que está para ser autorizado no nosso país é transplante de parente, né? Não vai procurar uma medula para fazer o transplante, é um doador aparentado. Mas ainda não saiu a portaria, né? A semana passada, como eu falei, tivemos o 8º simpósio em que o coordenador de sangue e hemoderivados do Ministério, ele anunciou que o Ministério está com uma portaria preparada para autorizar de 2 a 16 anos, as pessoas de 2 a 16 anos poderiam fazer. As pessoas, a associação, que é a Associação Brasileira de Doença Falciforme, eles não concordam com isso porque acham que deve ter acesso para outras pessoas também que já tem um grande grupo com o doador pronto e em condições de fazer o transplante, né? E que tem mais de 16 anos. E as pessoas que se apresentaram lá, né, 4 pessoas que já fizeram um transplante, que foram curadas, né, pelo transplante, que já não tem mais a doença, eles todos fizeram um transplante com mais de 16 anos, né? E colocaram a necessidade da aprovação dessa portaria para todos os portadores que tiverem condição de fazer, independente da idade. Então é uma luta que as associações, né, eles são organizados em associações, são 38, me parece, associações no país inteiro, e estão lutando para que essa porta... Primeiro foi uma luta para que a CONITEC, que é a Comissão Nacional que define a questão de transplantes, aprovasse para anemia falciforme. Eles aprovaram, foi 2 anos de luta intensa junto à CONITEC para que a gente conseguisse aprovar. Agora é uma nova luta para que tenha acesso independente da idade. Então é uma possibilidade, sim. O transplante ele tem diversas intercorrências e tudo, tem o paciente certo, que dá certo, que pode fazer, mas a gente é contra, tanto os pacientes como a maioria dos profissionais que trabalham, nós somos contra esse limite de idade. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo. Eu quero agradecer aqui a participação da Eulange no nosso programa. Obrigado, Eulange. Eu que agradeço e assim, nós temos um lema: eu amo uma pessoa com anemia falciforme. E que a população também pense nesses pacientes. Bom, eu quero fazer um agradecimento também especial
a Rede Calunga e também a União dos Estudantes Quilombolas de Goiás, que sugeriram o tema do programa de hoje após um debate durante a Semana da Consciência Negra. Obrigado pela colaboração. E obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site e do Facebook da TV UFG. Até a próxima!